Saravá Jurema Sagrada, Saravá Ondito Bajucá, salve as 7 cidades da Jurema, salve todos os mestres e mestres. Saravá Jurema. Jurema, minha Jurema, Jurema, Jurema minha, Jurema, minha Jurema, Jurema, Jurema minha, Jurema preta, senhora rainha, a cidade é dela, mas a chave é minha. Jurema preta, senhora rainha, a cidade é dela, mas a chave é minha. Jurema, minha Jurema, Jurema, Jurema minha, Jurema preta, senhora rainha, a cidade é dela, mas a chave é minha. Jurema preta, senhora rainha, a cidade é dela, mas a chave é minha. Saravá Jurema. Boa noite, meu povo, seja muito bem-vindo ao canal Salve a Banda. Aqui quem vos fala é o Pai Cícero Arruda, dirigente da Tucasp, que fica em Uaíba, em Rio de Janeiro, Zona Oeste. E toda sexta-feira eu tenho um novo vídeo aqui no canal, onde eu abordo temas em geral de Umbanda, mas hoje eu venho falar de Jurema. Você já ouviu falar de Jurema? Sabe o que é Jurema? Existe muita confusão acerca de Jurema. Muitas pessoas associam logo a Cabocla Jurema, sendo que é apenas um nome igual. Na verdade, Jurema se trata de uma árvore de nome Jurema, cujo nome científico é Mimosa hostilis, e exatamente da Jurema preta é retirado algumas partes para se fazer o vinho de Jurema ou simplesmente Jurema. Então temos a cabocla com esse nome de Jurema, temos a árvore com esse nome de Jurema, temos o vinho que também é chamado apenas de Jurema, e também temos o culto que é chamado de Jurema também. E isso gera um pouco de confusão das pessoas que não conhecem. A Jurema é um culto que surgiu no Nordeste, porém hoje ela está espalhada em outros estados. E vamos falar então a respeito da base histórica da Jurema. De início tínhamos a pagelança, onde os índios, com os conhecimentos religiosos deles, com os conhecimentos de ervas, eles preparavam uma bebida utilizando a árvore da Jurema, mais outros elementos, e utilizavam como algo enteógeno. É importante frisar aqui que enteógeno é diferente de alucinógeno. Alucinógeno faz você ter alucinações. O enteógeno, ele facilita o contato com o mundo espiritual. Ele abre portais para que a espiritualidade esteja mais presente e para que seja mostrado algumas coisas necessárias para o discípulo saber. Digamos que é um facilitador do transe e também de comunicação espiritual, onde abririam portas das faculdades mentais e até mesmo mediúnicas, onde tudo isso ficaria mais aflorado. Surgiu, dos indígenas, que depois eles tiveram contato com os brancos, os europeus, que vieram colonizar aqui o nosso país, ou invadir nosso país, como queiram, e posteriormente também contato com os negros. E a partir dessa mescla surgiu o que a gente denomina hoje de Jurema. É lógico que houve algumas transformações no decorrer dos anos, porém a base tradicional se mantém. E o que tem de diferente da Jurema para a Umbanda? Primeiramente, a Jurema é uma religião iniciática, onde há rituais por qual o discípulo passa como um processo iniciatório para ele se tornar um juremeiro. Na Umbanda, a gente tem um processo de desenvolvimento. Existem alguns rituais, porém, não é isso que transforma a pessoa num umbandista, e sim o desenvolvimento no decorrer do aprendizado, no terreiro, o aprendizado do dia a dia. Já na Jurema não, você passa por alguns rituais que variam um pouco de casa para casa ou de rama para rama,
que existem algumas variações chamadas ramas decorrentes de cada estado. Então a Jurema praticada no Rio Grande do Norte é um pouco diferente da Jurema de Pernambuco, por exemplo. A Jurema de Pernambuco é considerada uma Jurema de tombo, que é um dos rituais que existe nessa Jurema. A Jurema do Rio Grande do Norte é uma Jurema de consagração. Tem algumas variações, mas não deixa de ser Jurema. Seria uma questão mais regional e todas conseguem atingir o seu propósito. A Jurema, por ter sua base indígena, ela tem um apreço muito grande pelos caboclos, mas também devido à influência branca aos santos católicos. Então vamos dizer que a Jurema ela tem as suas preces, tem as suas devoções a alguns santos católicos também. E diferente da Umbanda, que se realizam trabalhos específicos, gira de caboclos, gira de pretos velhos, onde vem só pretos velhos, onde vem só caboclos, na Jurema existe uma mistura, onde num mesmo toque podemos ter um mestre que é marinheiro, outro que é boiadeiro, outro que é uma costureira, uma outra que foi uma dona de cabaré, um outro que foi um malandro e por aí vai. A gente tem uma diversidade muito grande de espíritos, que são denominados mestres e mestras, e esses espíritos eles trabalham no mesmo local, né? Mas cada um a sua moda, cada um a sua forma de trabalhar, e não como uma corrente igual se faz na Umbanda. A Jurema ela utiliza alguns instrumentos de forma ritualística, como por exemplo o maracá ou maraca, que pode ser de diversas cores e formatos. Isso é de influência indígena muito grande, onde os maracás têm um efeito de atrair energias ou afastar, de invocar energias, muito usados pelos pajés, os curandeiros, e também são utilizados cachimbos. Cachimbos que podem ser de Jurema, podem também ser de angico. O angico ele tem um aspecto mais rugoso, na verdade espinhoso, né? Sendo que são cortados os espinhos para você conseguir segurar, dar uma serrada na ponta dos espinhos. Mas também podem ser feitos de outras madeiras, conforme a ciência do mestre. E falando em ciência, é a forma que se fala da sabedoria, né? Do conhecimento do qual o mestre traz consigo. O chapéu também é uma característica do juremeiro, onde tem uma finalidade, mas que não posso estar revelando aqui a função dele, assim como o rosário, o terço, também é bastante utilizado dentro da Jurema. Então, são as armas do juremeiro, as armas e proteções do juremeiro, alguns desses elementos aqui citados. As guias, na verdade as voltas, na Jurema se utiliza, conforme a casa, obviamente, conforme a rama, geralmente uma volta, um guia, fio de conta, como queiram chamar, feita de lágrimas de Nossa Senhora e também de sisal, representando o mestre e representando o caboclo. Mas também podem ser outros elementos utilizados, né, conforme a mestria. E o porquê existe esse culto à Jurema, à árvore Jurema? Porque ela é considerada uma árvore sagrada. Segundo consta, quando houve a fuga de José e Maria devido à ordem do rei Herodes para matar o menino Jesus, em algum momento eles se abrigaram abaixo de um pé de acácia, que é da mesma família da Jurema. A Jurema ela tem espinhos, uma característica do pé de Jurema são os espinhos, que são vários. E segundo consta, um fragmento do espinho penetrou na pele de Jesus e um pouco do sangue de Jesus foi para a árvore. Então houve uma troca das energias, a árvore se tornou sagrada e um fragmento da árvore se tornou parte integrante de Jesus. Para representar esse fato, existe um ritual chamado de insementação, onde a semente da Jurema preta ela passa a ser parte integrante do corpo do discípulo, seja por ingestão, seja por um pequeno corte, ou seja, simplesmente porque ela apareceu sob a pele. Na Jurema também são feitos assentamentos que representam os caboclos e os mestres, contendo copos, taças e outros elementos conforme a linhagem de cada mestre, conforme
a característica com elementos que representam aquele mestre, conforme a sua história de vida. A Jurema consta de orações, encantamentos, fumaçadas, bebidas garrafadas e outras coisas de cunho popular, de conhecimento popular, passado de geração em geração. Então é um culto bastante tradicional, simples e de uma beleza ímpar. Além dos maracás, também são utilizados os ilus, que são tambores cilíndricos com a base de madeira na forma de cruz. E a Jurema, ela consta de 3 modalidades. A Jurema de chão, onde todas as pessoas ficam sentadas em bancos e aí são entoadas as cantigas. A Jurema de mesa, onde é uma mesa forrada, onde se coloca um jarro com flor, copos com água e outros elementos. E por último, a Jurema de salão, onde os mestres dançam, dão as suas consultas, semelhante ao que a gente tem na Umbanda. Porém, eles dançam de uma forma típica, bem diferente do que a gente vê as entidades de Umbanda dançando. Então é isso, pessoal. Foi mais um vídeo explicativo para diferenciar a Jurema da Umbanda, ou para quem não conhece a Jurema, ter um pouquinho do conhecimento acerca dessa religião maravilhosa. Termino aqui pedindo para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, importante para que o canal cresça, mais pessoas consigam assistir e se informar. E também eu peço que você deixe aqui embaixo os comentários ou até mesmo dúvidas que eu posso estar tirando para vocês. E também aceito sugestões de novos vídeos. Fiquem à vontade, quem sabe a sua sugestão não é contemplada. Um grande abraço, fiquem com Deus. E eu vou terminar com uma cantiga. Saravá, Jurema Sagrada, meu tavari, minha pena de arara, meu tavari, maracá na minha mão. Meu tavari, pra que serve o maracá? Meu tavari é pra ninguém me dominar. Meu tavari, minha pena de arara, meu tavari, maracá na minha mão. Meu tavari, pra que serve o maracá? Meu tavari é pra ninguém me dominar. Eu sou o tal do caboclo da barreira, ando na frente, mas não ando na carreira. Eu sou o tal do caboclo da barreira, ando na frente, mas não ando na carreira. Meu tavari, minha pena de arara, meu tavari, maracá na minha mão. Meu tavari, pra que serve o maracá? Meu tavari é pra ninguém me dominar. Saravá, Jurema Sagrada. Saravá, todos os mestres e mestres. Saravá.